Fala piloto, aqui é o Alexandre Odo novamente. Hoje o conteúdo da aula de hoje é específico sobre técnicas de pilotagem na chuva. Antes, eu quero convidá-lo a assistir o primeiro vídeo da série, o vídeo de segunda-feira, que nós falamos especificamente sobre traçado. Então, se você não viu, clica aqui abaixo, tem o link, você pode acessá-lo aí agora mesmo. Bom, como nós falamos antes, a falta de informação técnica sobre pilotagem, ela é enorme e acaba o quê? Acaba desestimulando os pilotos mais novos, que começam a praticar o kartismo e desistem porque não alcançam os resultados esperados rapidamente. Então, o método online, que é esse que você está experimentando agora, ele veio para suprir aí essa lacuna, essa falha que havia na multiplicação de informação técnica para você, piloto. Por que o método online funciona? Imagine só você fazer um bolo sem saber a técnica, sem saber a receita. Então a gente vai lá, você pega a farinha, os ovos, o leite, o açúcar, o fermento, tá ali. Faça o bolo. Você não conhece a receita, então você vai lá, vai misturar tudo numa bacia, vai amassar e vai colocar no forno. Provavelmente, se você fez isso sem critério nenhum, seu bolo vai ficar dessa espessura, duro igual pedra e ruim de comer, né? Então, é mais ou menos isso. Você, para pilotar, você precisa também conhecer as técnicas. Se você vai, eu vou pilotar, eu vou lá brincar com o pessoal no trabalho e tal. Ou então eu vou brincar com o pessoal que já tem experiência. Você vai tomar um caminhão de tempo, né? Você vai acabar não sendo competitivo. Por quê? Porque você não conhece a técnica. Então no bolo você precisa, antes você mistura os ovos, água, leite, depois que você põe o fermento, depois que põe o fermento você deixa a massa descansar por tantos minutos, depois você liga o forno antecipadamente a tantos graus por 10 minutos antes de colocar o forno lá e o bolo ainda fica tantos minutos apenas para ficar um bolo fofinho, gostoso, né? Saboroso. E a mesma coisa no kart. Para você ser competitivo, você precisa conhecer as técnicas. Imagina só, o pneu. O pneu é o componente mais importante de um kart. Eu tenho certeza que a maioria dos pilotos que você conhece não sabe como funciona o pneu. Em qual temperatura, em qual pressão ele trabalha melhor, qual aderência, qual tipo de piso, o que é emborrachamento de pista. Então assim, o componente principal do kart, que é o pneu, ou seja, a farinha do bolo, o pessoal não sabe como utilizar a farinha junto com o fermento. Então, é mais ou menos isso. Ainda mais no kartismo, onde é um esporte que depende de equipamento. Não é um esporte como uma corrida, uma maratona, onde depende mais do atleta, né? O atleta, você tem o seu desempenho muito em função de você mesmo. No kartismo, você precisa, claro, ter um bom desempenho como atleta, mas também precisa ter um bom equipamento. Então você precisa entender como funciona o equipamento para tentar tirar dele o melhor possível. Então, no kartismo, ainda mais você precisa conhecer as técnicas. Então, agora a seguir, nós vamos passar um conteúdo especial sobre técnicas de pilotagem na chuva. Essas técnicas foram aí solicitadas ou perguntadas aí através de e-mail, através dos contatos no nosso evento online, que foi a Semana do Kart, em novembro e agora em fevereiro. Então os pilotos Carlos Ganhadeiro, do Rio de Janeiro, né, e o Jairson Machado, o Rodrigo Teco, de Fortaleza, o Gustavo Aranha Gomes, de Brusque, Santa Catarina, Pedro Andrade e a Cris Silva, de São Paulo. Tá? Eles perguntaram aí algumas questões sobre pilotagem, sobre traçado e também em chuva. Nós vamos agora passar um conteúdo aí. Você já ouviu falar que na chuva você precisa sair da borracha? Que borracha é essa? Então, é importante você prestar atenção nesse conteúdo em vídeo, que a gente volta daqui a pouquinho, tá? Primeiro sobre as pistas de kart, né? As pistas de kart, elas nem sempre têm a aderência ideal, né? Então você tem vários tipos de condições aí de pistas com aderência ruim, né? Por exemplo, aquelas que são sujas. Você já deve ter andado em pistas sujas com areia, sujas com barro. Então, ela é asfalto, ela é outdoor, mas a aderência dela não é perfeita, não é um asfalto perfeito, ela é suja, porque do lado tem um terreno baldio,
ou tem praia por perto, a areia vem através do vento e deixa a pista suja. Ou então com asfalto muito antigo. Você tem algumas pistas pelo Brasil aí que são muito antigas, da década de 60, 70, e onde com o uso, né, chuva, vento, erosão, a própria tração dos karts ou de motos, que às vezes andam carros também, isso vai acabando deteriorando o asfalto, então esmigalhando o asfalto. Aí muitas vezes o administrador faz um remendo de concreto, e aquele concreto vai se esfarelando também, as zebras de concreto vão se esfarelando, então tudo isso deixa a pista ruim, com aderência difícil. Tá? Então você também precisa adaptar a sua pilotagem para esse tipo de condição. Né? E o terceiro tipo de pista difícil, aí, com aderência não ideal, são as de piso liso, de estacionamento, os chamados karts indoor de verdade. Aqueles que são montados em pistas normalmente de estacionamento de shopping centers cobertos ou de supermercados, onde o piso é aquele piso liso, até de epóxi, com pintura epóxi, para poder não gastar muito pneu. Então, para o kartódromo indoor é bom, porque não tem um desgaste muito alto de pneu, o piso é tão liso que não desgasta pneu. Por outro lado, para o usuário, para o piloto, é difícil pilotar, porque escorrega demais, né? Então aqui no Rio, por exemplo, a gente não tem um kartódromo na cidade do Rio com asfalto, outdoor, e tem vários kartódromos indoors, que são de pisos bem lisos, bem escorregadios. Então você tem aí uma técnica quase de chuva. Eu digo quase porque a diferença básica é que você não precisa necessariamente fazer um traçado de chuva diferenciado nas pistas indoor, mas você precisa aí saber como acelerar, como frear, como cortar caminho. Aí tem algumas técnicas que você usa nos indoors de estacionamentos. Bom, o próximo slide eu quero que você entenda nesse aqui. Aí tem um exemplo de uma pista outdoor de asfalto, não, é um kartódromo de verdade, onde você tem aí o asfalto. Essa pista, exclusivamente, é das mais seguras, porque mesmo as áreas de escape são de asfalto também, não são de grama. Isso é muito bom. Então é uma pista maravilhosa, né? Mas por que eu quis ilustrar com essa foto? Porque você vê aí, o asfalto todo ele é um cinza claro, ele tem um tom cinza claro. E em algumas linhas aí do traçado você tem um asfalto mais escuro, mais puxado para o preto mesmo, né? Então, a que se deve essa diferença de cores aí entre o asfalto mais claro e o asfalto mais escuro? O asfalto mais escuro é onde os karts passam. Então, os karts vão passando, seria quase que o traçado ideal para essa pista. Então, existem pequenas variações, né, porque tem disputas, tem várias categorias, pilotos diferentes. Mas aonde o kart passa, o pneu do kart passa, ele normalmente vai se desgastando e vai depositando a borracha do pneu no próprio asfalto. É isso que faz com que o asfalto fique escuro. Então são marcas de borracha dos pneus dos karts, por causa da passagem deles nos contornos de curvas, por causa das freadas também, e mesmo na reta, você pode notar aí que há um desgaste de borracha. Ele é menor, mas há um desgaste de borracha dos pneus dos karts. Dá uma olhada na reta principal, mais ou menos ali onde tem o grid de largada pintado, né? Ali é onde você tem menos desgaste, porque ali você está em aceleração, mas é na reta, você não está virando o volante, arrastando o pneu da frente, você está apenas tracionando o eixo traseiro. Então ali o desgaste é menor. Por outro lado, bem nas tangências das curvas, onde você deixa o kart rolar, e ali tem um desgaste de pneu maior. Então fica mais escuro ali. E também nos pontos de freada, pode ver. Inclusive ali bem embaixo, né, na curva 1, na freada da curva 1, você vê ali uma mancha mais escura, depois uma mais clara e na tangência mais escura de novo. Isso aí representa o desgaste de pneu. Então como funciona? Você tem partes do asfalto onde a borracha se acumula e tem partes do asfalto onde a borracha se acumula menos ou não se acumula, porque os karts não passam por ali, né? Então, este é o traçado ideal no piso seco, onde tem borracha,
provavelmente a borracha do seu pneu, quente já pelo uso, ela vai ter uma boa aderência, a melhor aderência vai ser borracha com borracha. Tá? Então, onde você passar e tiver escuro, você vai ter mais aderência. Logo, você consegue contornar a curva mais rápido, frear melhor nos pontos de freada, contornar a curva mais rápido nos pontos de tangência e reacelerar melhor, ganhando mais velocidade nas saídas de curva também. Então, manter-se no traçado seco na borracha é mais eficiente. Tá? Você andar fora da borracha é menos eficiente, isso para um traçado seco. Então, esse aqui é um exemplo do emborrachamento do traçado. Você deve entender isso, que parte da borracha do pneu de todos os karts que andam ali ficam depositadas no próprio asfalto. Então, vamos explicar aqui de forma gráfica sobre isso que eu falei. Tá? A aderência nos diversos tipos de piso. Então, eu vou te passar aqui 4 casos. Vamos pegar o primeiro caso, é aquele que você viu na foto, aonde você tem o asfalto em si, né, que é o cinza claro, está aí representado embaixo. Aqui é uma vista de frente, aí, como se fosse cortando parte do asfalto, olhando o kart de frente. Então você vê um pneu do kart ali. Então, a situação número 1 é o asfalto com borracha. Então é aquela parte mais escura da foto que eu tinha mostrado anteriormente. É ali, caso 1. Então você tem um asfalto, sobre ele tem uma camada de borracha, que ali está representada por uma barrinha preta, e sobre ele o pneu do kart, que também é de borracha. Então ali você tem o quê? Borracha com borracha. Você tem a melhor aderência possível, que é borracha com borracha sobre asfalto em piso seco. Tá? O caso 2, que está representado um pouco mais para a direita, é o caso de um pneu, ou o kart está passando naquela parte mais clara do asfalto, que não tem borracha. Tá? Nesse caso 2, você tem uma aderência menor do que no caso 1. Então, o ideal é você tentar passar na borracha, no caso 1. Claro que quando você vai fazer uma ultrapassagem, normalmente você vai para o lado sujo da pista, ou seja, onde não tem borracha, o lado claro. E aí seria representado aí pelo caso número 2. Eu posso dizer aí que, para você ter uma ideia, a melhor aderência, como eu falei, é borracha com borracha no piso seco. Então ali você tem 100%, imagine que numa graduação de 0 a 100, você tem 100% de aderência neste caso. No caso 2, onde é um asfalto não emborrachado, você tem aí 70% de aderência. Você tem uma perda aí de uns 30%. Tá? Ainda é aderente? É, mas você tem uma perda aí de 30%. E agora vamos falar sobre a representação gráfica do caso de chuva. Então, quando começa a cair a chuva e molha o asfalto, eu vou representar aí as duas situações, que são a número 3 e a número 4. A número 3. A número 3 é praticamente a número 2, só que molhada. Então é o asfalto, onde não tem borracha, tá? E o pneu ali andando sobre ele molhado. Então o asfalto está molhado, o pneu está andando ali sobre ele molhado. Tá? E o caso 4 é a analogia do caso 1, só que molhado. Então você tem ali a parte do asfalto que está preta, está mais escura, onde tem borracha, e aí começou a chover, também essa parte molhou. Então você tem as duas situações de piso molhado. Uma na parte que não tem borracha, que é o 3, e a outra que é a parte onde tem borracha no asfalto, que é o 4. A aderência nesses casos, ela é de 30% para o caso 3, né, a pista não emborrachada, mas molhada, e de só 3% no caso 4, que é a pista emborrachada e molhada. Você pode ver que entre o pneu e a borracha tem a camadinha de água ali. Essa camada de água é normalmente o que causa, se ela for muito alta, até a aquaplanagem do kart. Né? Então, assim, borracha com borracha é muito escorregadio. Por quê? A água ela vai amolecendo os fragmentos de borracha que tem no asfalto. Então, com o tempo vai chovendo, a borracha fica meio mole. E ainda molhada, água com água escorrega. Então, assim, borracha com borracha molhada escorrega. Então, você vai ter uma aderência muito ruim. Então, recapitulando aí, você tem 4 tipos de situação aí que a gente está estudando. O primeiro é o melhor deles, né, que seria pneu no asfalto emborrachado, tem 100% de aderência. O segundo é o pneu no asfalto sem borracha, também no seco, você teria uns 70% de aderência. Terceiro caso é o pneu no asfalto não emborrachado, mas molhado,
já cai para 30% de aderência. E o pior caso deles, que é o 4, que seria o pneu no asfalto emborrachado e molhado, que é a pior situação aí que você pode ter em termos de aderência. Então, por que você está estudando isso? Porque a nossa pilotagem ela deve fugir da situação número 4, ou seja, quanto mais você puder não andar em piso como da situação 4, melhor, mais rápido, mais aderente você vai ser. Mesmo que, para isso, você tem que fazer um traçado um pouco maior. Tá? Então, muitas vezes o traçado de chuva, que a gente chama, é realmente você fazer um traçado um pouco maior, diferente do de seco, porém, na média vai ser mais rápido, porque você vai contorná-lo com velocidade maior. Tá? Então, esse que é o grande segredo da pilotagem em chuva. É sair da situação número 4. Como que é uma curva, aí, um traçado ideal no seco? Tá? Então, no seco você tem que lembrar que todas as curvas têm 3 pontos fundamentais, que são a entrada, a tangência e a saída da curva. Então, a entrada é a entrada ou tomada da curva, né? Essa primeira meia-lua, do início da curva até a tangência, né? Olhando aí de baixo para cima. Segundo, é a tangência em si, né? Que é o ponto azul, aí, a bolinha azul que está bem no meio da curva, seria a tangência ou ápice, onde o kart toca no lado interno da curva. É o ponto também de menor velocidade da curva, e depois disso só aumenta a velocidade. Então é a saída de curva, o terceiro ponto, que é de reaceleração, e também combinei com um ponto de maior velocidade, você está reacelerando aí. No seco, em resumo, você percorre uma curva, primeiro entrando por fora, então você está aqui na reta, né, embaixo, você está subindo pela reta, à esquerda da pista, por fora, e aí no passo 2 você vai para a direita da pista, você vai indo por dentro até a tangência. Então você vai indo por dentro até a tangência, e na saída, no 3, você está por dentro, que seria na próxima reta à direita, você vai tentando ir para fora, que é a esquerda da pista. Então é isso, você entra de fora para dentro, depois você sai de dentro para fora. Tá? Esse é o traçado esportivo, ok? Como eu falei, com o uso da pista pelos karts, acaba que o traçado ideal vai ficando emborrachado, né? Parte da borracha dos pneus, dos karts, aí, pelo uso dos karts, ela vai se depositando no asfalto, como o asfalto é quase um ralador, né, de pneu, então ele vai ficando ali um pouco de borracha de todos os karts que passaram por ali. Isso é bom no seco? É ótimo, porque dá mais aderência, né, como a gente viu no gráfico lá. Mas na chuva também vimos no gráfico que água com borracha e borracha não dá certo, ela escorrega. Então, você fez lá o seu treino, você identificou que das 10 curvas, 6 você não precisa mudar o traçado, pode fazer nesse ideal, mesmo que tenha borracha, que aí é pouca borracha que deve ter. E 4 curvas você viu que o kart escapou, você teve algum problema de saída de frente ou de traseira, ou de tração. Aí você vai fazer o que vamos explicar nesse slide, que é um traçado diferenciado de chuva. Tá? Então esse traçado é o caso de curvas emborrachadas e que você teve no piso molhado baixa aderência no traçado ideal. Então, o traçado de seco, como eu falei, é exatamente onde está essa marca. O kart vem de fora para dentro na pista, até a tangência, e depois de dentro para fora na reaceleração. Esse é o traçado ideal, que o ponto branco aí simulou o kart no seco. Tá? Agora, eu vou traçar a linha aqui de traçado de chuva. O traçado de chuva, você pode ver aí, o kart ele aparece, o kart azulzinho, ele aparece o quê? Aí na reta. Repara que ele não vem totalmente por fora da pista, ele não vem totalmente para o lado esquerdo, ele não desce a reta totalmente encostando ali na zebra do lado esquerdo. Ele desce um pouquinho mais por dentro. Porque, lembra naquela foto aérea? Aquela foto aérea você viu que mesmo na reta você tem um depósito de borracha ao longo da reta toda no traçado ideal, que é ali por fora. Tá? O que isso implica? Você pode descer ali? Pode. O seu kart não vai rodar, não vai sair de traseira, ele está reto, então não vai acontecer nada. Você só está acelerando, ele está reto, não vai ter nada. Nenhuma perda de rumo aí. Mas, por outro lado, você tem uma perda de aderência que você não consegue perceber ali. Você tem que acreditar que tem. Que é do motor, da tração.
Então você imagina, se o eixo traseiro ele é borracha, ele está tracionando no piso molhado com borracha no asfalto. Assim, um pouco ele vai patinar. Ele vai patinar um pouquinho, porque ali é borracha com borracha molhada, não é o ideal. Se você vier um pouquinho, 1 metro para a direita nessa reta do exemplo, você vai estar passando por um trecho não emborrachado, onde os karts no seco não costumam passar, que seria sujo para o seco. Então é uma pista de asfalto cinza clarinho. Um pouquinho, não precisa vir para o meio da pista ou para a direita, não, nem tanto. Basta vir 1 metro, 1,5 metro para a direita da pista, você vai descer a reta no piso molhado, né, num asfalto sem borracha. Então sem borracha, que eu falei, a aderência ali é melhor. Ela não é de 3%, ela é de 30%. Então, provavelmente, você vai ganhar mais velocidade de reta nesse trecho, porque está sendo borracha com asfalto direto, molhado, né? Não borracha com asfalto com borracha molhado. Essa é a diferença. Então, num traçado de chuva, normalmente você aproveita também os trechos de reta para sair um pouco da borracha, para poder ganhar velocidade, ganhar tração e velocidade. O motor conseguir despejar a potência dele e tracionar o seu kart no asfalto, tá? Então, voltando lá ao traçado, é a linha verde. Você vem aqui descendo a reta um pouquinho mais por dentro, e aí você, ao invés de você frear no ponto normalmente, que você freia normalmente, não, você atrasa a freada. Você atrasou a freada onde está exatamente esse pontinho azul aí. De forma que você não tem como você não passar pela borracha. A borracha, o traçado escuro, ela tá na pista inteira. Em algum momento você vai passar. O grande macete você tiver que passar na borracha, onde ela causa problemas, você o faça de forma reta, ou seja, com o volante reto, as rodas paralelas. Então, se você passar sobre a borracha, como o pontinho azul acabou de passar, com o volante reto, não vai te causar problema nenhum, não vai te causar instabilidade no kart, nada. E aí, você vai fazer a freada um pouco depois da borracha, né, onde já não tem borracha, é só asfalto, molhado. Você freia ali, a aderência vai ser muito melhor do que se você fosse frear na borracha. Freia um pouquinho depois, e aí vira o volante. Você vai ver que entre esse pontinho azul e o ponto branco que está lá, né, na saída de curva, o traçado ficou mais retilíneo do que o traçado preto aí do emborrachamento, né? Ficou um traçado mais reto. Então você consegue o quê? Reacelerar antes, porque o kart está mais projetado de forma mais eficiente para a saída de curva. Então você perdeu um pouco de tempo por fazer esse traçado maior, um pouquinho barrigado, mas você ganha um pouco porque você reacelera antes. Em vez de você estar reacelerando a partir da tangência da curva, bem ali no meio, onde tangencia ali a linha preta, né, no meio da curva, não, você freou, já virou o kart, na hora que ele já está meio retinho, você já reacelera. Então você ganha tempo de reaceleração. Você está reacelerando antes de passar pela zebra ali do meio da tangência. Então você ganha tempo ali. Então quando você reacelera antes, você tem uma descida de reta muito mais eficiente, que é o caso aqui, que a bolinha vai, reacelerou antes, muito antes do que o outro kart. E aí você vai chegar numa velocidade ali maior do que o outro kart. E vai descer a reta, possivelmente, numa velocidade maior, tá? Então, o grande macete da chuva... outra coisa aqui que também faltou falar, o grande macete da chuva tiver que passar pelo trecho de borracha, numa curva que está te interferindo ali no desempenho, você faça isso de forma com volante reto. Então você passou ele reto ali na entrada da curva, e na saída da curva também, quando você cruza a borracha, você está cruzando ela com o volante praticamente reto também, paralelo. Não vai te causar problema nenhum. Ao passo que, se num traçado com chuva, molhado, você fizesse esse traçado aí onde está marcada a linha preta, né, o traçado preto ideal, de seco, você vai estar contornando em cima da borracha com o volante virado, fazendo a curva. Então não vai funcionar, o kart vai escorregar de frente, não tem jeito. Tá? Então é assim que você consegue contornar as curvas num piso molhado, em cima de uma borracha, em cima de uma falta de aderência, de forma mais eficiente aí, para você ser rápido. Tá? Então eu sugiro até que, por serem muitas informações técnicas aí, se você não entendeu ou teve dúvidas, essa é a vantagem do curso online. Você pode retroceder o vídeo, você pode ver novamente, ver quantas vezes você quiser. Muito bem, agora que você já, como eu disse antes,
já conhece todas as técnicas e o traçado de chuva, especificamente, entende como que a borracha no asfalto interfere aí no piso molhado, na sua condução, agora você entende tecnicamente o que está acontecendo. Então vamos lá, vou dar umas pausas e a gente vai analisar o que o Verstappen fez aí em cada manobra. Então vamos lá. É a mesma corrida, o mesmo vídeo aí do início do módulo. A gente vai começar a ver aqui a relargada e o Verstappen, ele já coloca ali, ó, dá uma olhada. Relargou, o Rosberg, ele está no traçado normal de seco, porque as curvas são de baixa, ele não vê tanta diferença de aderência, mas o Verstappen, ele já vê o quê? Que se ele sair da borracha, como ele saiu ali do traçado normal de seco, ele tem mais tração. Tudo bem que ele percorre uma trajetória maior, só que a ideia dele é ganhar mais velocidade na hora que vale, né? Que no caso é o final da reta oposta que vem a seguir. Ele nem precisa de tudo isso, ele consegue até ultrapassar o Rosberg antes. Mas ele já se coloca ali, do lado de fora, na parte suja, sem borracha, para ganhar mais tração. Ele faz isso ao longo dessa curva de raio longo inteira. Ele vem por fora, o Rosberg vem por dentro, olha como ele chega com mais velocidade. Ele já está ali lado a lado e já ultrapassou. Não precisou nem chegar na reta oposta. E aí, como eu disse, na reta oposta, ele vem descendo a reta por dentro ou na metade, no meio da pista, né? O Hamilton faz um pouco isso. O Hamilton não está totalmente na extremidade externa. Por quê? Porque na extremidade externa, à esquerda da nossa tela, ali tem muita borracha. Então tem muita borracha, não vai fazê-los rodar nem escapar, como eu disse, mas vai tracionar menos, então vai fazer com que a potência do motor seja menos transferida para o piso, porque vai patinar, né? Ali está muito molhado. Então ali, ó, o Verstappen está loucamente na parte bem suja da pista, o Hamilton já está no meio de pista ali. O Rosberg está até um pouquinho mais na borracha. Então, eles vêm, fazem aí um traçado meio que igual, né? Um pouco diferente do de seco, porque não pegam tanto a zebra, né? Eles evitam a zebra totalmente, porque a zebra vai escorregar, ali já está ganhando uma certa velocidade. Aí o replay da ultrapassagem anterior aí do Rosberg, né? Do Verstappen sobre o Rosberg. O Verstappen à direita, ali fora do traçado, na parte suja, fazendo um caminho maior, mas por quê? Porque ele vai ganhar mais velocidade, o volante dele está menos virado, então ele está travando menos o motor. Ele está numa situação de pista ali com mais tração, menos borracha no molhado. E olha como ele ganha velocidade agora. Ó. Ele coloca do lado do Rosberg. Não tem nem o que fazer. Aí um outro replay. Ele vem por fora. Ainda consegue enxergar bem também. E aí consumou sua ultrapassagem. Aí o Verstappen vem subindo a reta. E ele comete um erro ali um pouco mais para frente. O que acontece? Se você estiver em alta velocidade e pegar uma zebra, né, não tiver uma curva de baixa, estiver numa curva de alta, encostar numa zebra, o risco é muito grande, tá? Ele encosta um pouquinho na linha pintada no chão, que também é perigosa, por causa da tinta que escorrega, e ele encosta na zebra, do lado esquerdo aqui, ó. Encostou na zebra, puf, rodou, não tem o que fazer. Rodou, ele ainda segurou o carro para não bater. E salvou o carro. Ele no máximo ali caiu para a terceira posição. Rosberg ali tentando dar o troco nele. E aí ele espertamente, malandramente, continua na parte suja da pista, que é por dentro, não é o ideal no seco, mas na chuva ali é mais recomendado. E o Rosberg vem por fora, onde tem borracha, onde ele não consegue tracionar tão bem, não consegue uma velocidade muito alta, né? Você vê, o Rosberg ele vem acelerando lá do início da reta. O Verstappen não, ele teve que salvar o carro no meio da reta, reacelerando a partir do meio da reta. Então, teoricamente, o Rosberg deveria estar numa velocidade maior e não está. Por quê? O Verstappen foi esperto ali, ele ficou na parte suja, né? Ou seja, sem borracha, né? Só asfalto da pista, onde na água ele tracionou melhor. E conseguiu manter a posição dele de segundo lugar. E tá aí, o Rosberg continua por dentro, fazendo traçado de seco, e o Verstappen lá por fora, ganhando mais velocidade. De novo ali, ó, na reta oposta, ele vem bem por dentro. Agora outra manobra em cima do Bottas,
O Rosberg, o Verstappen vem por fora, o Bottas parece que está parado. Totalmente parado. Ó. Ele vem de novo, ó, pela parte sem borracha. Na tomada ele volta para a borracha só para abrir um pouquinho a tomada, né, ele faz. E aí ele tentando passar o Ricardo, companheiro de equipe dele, que ali nessa altura o Verstappen está em 11º, a 11 voltas do fim, 12 voltas do final. Aí ele já faz a ultrapassagem no Ricardo ali, ó, por fora. Aí o replay, ele vem, desce, fica ali por fora. Fica por fora o tempo todo, onde tem menos borracha, e sai mais rápido e consuma a ultrapassagem do Ricardo. Agora ele vai, tenta passar a Toro Rosso e passa o Kvyat. Fica por fora, consegue mais tração, estando por fora. Agora em cima do Ocon, mesma coisa, ó, ele vem e faz o miolo totalmente por fora. Enquanto o Ocon faz ali o traçado certinho em cima da borracha e tal, ele vem por fora e ganha mais tração, mais velocidade. E consuma, mais ou menos como a gente falou aí no todo o curso. Ele evita a borracha todo o tempo. Aí em cima do Nasser, ele vem ali pela parte suja. Agora ele está muito por dentro, ele não conseguiu fazer a tomada onde está o Nasser aberta. Ele vai sair um pouquinho de frente na saída. Saiu um pouquinho de frente, corrigiu e foi embora. Agora em cima do Vettel, ele está meio distante do Vettel. O Vettel que tem um carro de ponta também, como o dele. É mais difícil de ultrapassar. Ali vem o Verstappen para cima do Vettel. Ah não, esse é o replay da última ultrapassagem dele. Mas ele está chegando em cima do Vettel agora. Chegou. Aí na reta oposta. Na reta oposta, o Vettel ele também está por dentro, no meio da pista. Ele não está pegando fora da pista totalmente. Primeiro, para defender do Verstappen. E segundo, para poder ganhar mais velocidade do que por fora. Né? Por fora, como a gente sempre fala, tem borracha. Então ali na água não é muito bom tracionar ali por fora. Mas não tem jeito. Se o Verstappen tem uma oportunidade de passar, uma chance é o quê? Se o Vettel está por dentro, ele vai por fora. Ele vai tentar por fora. Quem sabe ele ainda consegue uma boa tração lá e faz por fora. Mas não vai dar certo ainda. Por outro lado, ele já avisou o Vettel, ó, eu estou aqui, estou com a ação para te passar, hein? Né? Não conseguiu, e agora sim ele vai conseguir, ó. Você vê. O que ele vai fazer? Ele vai pegar bem por fora agora da pista para fazer um tomadão, tomar bastante a curva e tentar dar um X aí no Vettel. Ó. Ele pega, ele fica ainda, se mantém por fora. Enquanto o Vettel já fez a tomada da curva para a esquerda, o Verstappen ele prorrogou ele, meio que retardou a tomada dele, ele deixou ir um pouquinho mais para a sujeira à frente, retardou ali a tomada dele para poder sair mais tracionado. Ele retardou e agora ele vai dar um X, vai para o outro lado, dá um X. Nesse momento ele está na parte com menos borracha, o Verstappen, e o Vettel está na parte mais emborrachada. E ainda o Verstappen está mais lançado por causa do X que ele deu. Né? Nesse momento, o Verstappen vai passar na tangência aí na esquerda da zebra. Então ele vai pegar essa borracha toda ali que está na tangência da zebra. O que acontece? Ele sai de frente, não tem jeito, sai de frente. Só que o Vettel não aliviou, ele está por fora e está mantendo ali jogo duro. Só que o Verstappen vai sair de frente, ó. Ele não consegue colocar o carro mais para dentro. E acaba jogando o Vettel para fora. O Vettel reclamou bastante. Mas é isso. Aí o replay, né, deu um X, ficou ali com a parte menos emborrachada, tracionou bem, agora sai de frente porque passou na borracha e joga o Vettel para fora. Agora ele vai passar mais o Carlos Sainz, da Toro Rosso, fez a ultrapassagem e de novo sai de frente. Olha como ele sai de frente. Vou até voltar um pouquinho. Ó. Aí ultrapassagem no Vettel. Depois a ultrapassagem em cima do Sainz. Ó, ele vai colocar para passar por dentro, onde tem bastante aderência sem borracha, mas agora ele passa na borracha e sai de frente. Ó, sai de frente, não tem jeito. Mas corrigiu, teve que fazer isso para fazer a ultrapassagem, não tem jeito. Agora em cima do Pérez, olha como ele vem por fora de novo, ó, no miolo. Totalmente por fora, o Pérez joga duro, joga ali para cima da zebra, onde escorrega
ele corrige e se mantém ali, ó. Agora está na borracha de novo, mas agora ele está fora da borracha. E agora na borracha de novo. E ficou na frente. Muito bom. Agora você conhecendo as técnicas e sabendo o porquê ele fez isso em cada curva. Com certeza você vai rever esse vídeo de forma diferente e assistir as corridas de Fórmula 1 também com outro olhar. Tudo bem, aí está ele feliz, conseguiu o pódio dele, terceiro lugar. Bom, você deve estar me perguntando por que eu estou compartilhando esse tipo de informação e técnicas com você. Como eu disse, eu corro há quase 20 anos, na verdade, e já fui piloto, ainda sou piloto, né, mas já fui piloto organizador, já fui promotor, já trabalhei junto com a federação também. Então, eu já vivi todos os lados aí do esporte aí que eu tanto gosto. Então, eu vi que nesses 20 anos é muito difícil você ter acesso a novos pilotos. Você conseguir trazer novos pilotos para os campeonatos mais fortes. Porque os campeonatos mais fortes são caros e quando o piloto percebe que não é competitivo, porque ele ainda não teve acesso às técnicas, ele desiste. Então, é isso que tem acontecido regularmente, infelizmente. E eu também acredito nos benefícios que o esporte traz. Concentração, preparo físico, técnica, networking que você acaba tendo com os amigos, com os pilotos e com os preparadores. Então tudo isso são coisas boas, algo muito bom que o kartismo me trouxe. Agora, por que você não tem piloto nos grids? Porque os grids são pequenos. Por que os grids são pequenos? Porque não tem piloto para entrar. Então é isso. O piloto acaba não se sentindo atraído a andar com grids pequenos, mas também você não consegue colocar pilotos nos grids porque os pilotos desistem muito antes de chegar a ser competitivos. Então eu acho que essa forma online de treinamento que você está acompanhando aqui, ela vem a ajudar nesse sentido. Então é isso. Realmente os pilotos novos, quando começam a correr de kart, eles estão animados, mas aí por conta de não conhecer as técnicas, acabam não tendo bons desempenhos e desanimam, acabam saindo do esporte, achando que não é um esporte para eles, quando na verdade a maioria deles não sabem as técnicas, então bastava realmente ter algum tipo de treinamento para poder ficar praticando o esporte aí com gosto, bastante gosto. E aí eu decidi realmente não ficar parado, então o que eu puder incentivar pela internet, a gente tem aí a série de dicas, tem um livro gratuito também, tem uma série de cursos, treinamentos, a própria Semana do Kart, que tem também entrevistas e palestras. A gente vai aí disseminando informação para poder contribuir aí com esse esporte, né, que tanto me ajudou e eu sei que é bastante importante. É um esporte completo, é um esporte que tem ele precisa de treinamento, concentração, preparo físico, então ele estimula aí você, o piloto, a desenvolver em várias áreas. Então, a próxima aula vai ser a aula número 3, na sexta-feira, quando a gente vai dar mais conteúdo importante aí de pilotagem para você e também vai aproveitar e vai tirar dúvidas, perguntas e respostas. Inclusive, algumas respostas aí vão gerar aí novos conteúdos para vocês também. Então, se você ainda não deixou seu comentário, deixe aqui na página. É muito importante aí para que a gente saiba o que vocês estão pensando, quais são as principais dúvidas, o que você está achando desse trabalho, desse tipo de aula, se tem dado certo, se você vai conseguir colocar em prática, ou se já até conseguiu colocar em prática a aula de segunda-feira. Coloque aqui nos comentários o que você achou. E também você tem um final de semana, né? Depois de sexta-feira e sábado e domingo, pratique, vá num kartódromo antes de kart, e na segunda-feira eu te encontro também num webinário ao vivo, onde eu vou também estar conversando com você, te dando mais conteúdo e respondendo novas dúvidas, perguntas aí que vocês deixem nos comentários. Então, é importante você deixar um comentário aqui, por favor. Se você ainda não viu o vídeo da aula número 1 de segunda-feira, está aqui abaixo também. Tem o link, aula número 1, segunda-feira, dia 5. E o tema especial sobre traçado. E também ali eu dou uma explicação sobre como você conseguir maior velocidade em reta. Né? A técnica aí de entrar lento e sair mais rápido.
E acho que é bastante proveitosa para você, ok? Então nós nos vemos aí na sexta-feira com essa terceira aula e espero que você tenha gostado. Tá? Obrigado e até lá!